Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Voltamos, meus amigos, é isso aí. Agora sim, oficialmente a temporada do Palmeiras começou, né? Por dois motivos. Primeiro, que esta é a primeira análise pós-jogo de 2024. Finalmente estou aqui com vocês. E segundo, que finalmente é a primeira vitória também do Palmeiras. É claro, né? O Palmeiras só ia voltar a vencer quando eu voltasse a gravar a análise pós-jogo aqui. Não teve na primeira rodada, mas estamos aqui para comentar essa vitória do Palmeiras com uma dose de emoção, né, no que parecia caminhar talvez para mais um empate frustrante como foi na primeira rodada contra o Novo Horizontino, mas não, o Palmeiras conseguiu vencer, venceu por 3-2 e tem bastante coisa interessante para eu comentar sobre esse jogo, tá? Desde escalação, a atuações de reforços, principalmente do Aníbal Moreno, que eu vou falar aqui, a testes que o Abel fez, enfim, bastante coisa pra gente analisar, bastante coisa pra gente conversar, então já trate de deixar o like no vídeo, certo? Porque a análise pós-jogo está de volta e venha comigo, vamos comentar sobre esse jogo de hoje, certo? E por que eu comentei sobre a escalação, né? Porque eu falei que a escalação é um dos tópicos e eu vou entrar nele agora. Por quê? No primeiro jogo, depois do primeiro jogo, inacreditavelmente já apareceu um monte de gente fazendo chilique, do tipo, ai, eu não acredito que o fulano não tem chance, não teve chance, ai, mas o fulano não jogou, ai, mas meu Deus, no primeiro jogo da temporada. E hoje o Abel mandou a campo uma escalação com 6 mudanças em relação ao time titular da primeira rodada. Por quê, meus amigos? Porque é hora de testar. O Paulistão serve para isso. Eu já avisei em vídeos anteriores, inclusive no último vídeo do canal, que eu falo sobre como o Paulistão pode ser importante para o Palmeiras. Para além do título, eu falo sobre isso, sobre os testes, o famoso laboratório do Abel, né? Isso é importante, o Paulistão serve para isso, então o Abel vai testar jogadores diferentes, combinações diferentes, formações diferentes, isso é importante também para, né, regular a minutagem, equilibrar a minutagem para não ter um jogador jogando muitos minutos desse Paulistão e acabar tendo um risco, né, para as competições mais importantes ao longo da temporada, enfim, só começar o vídeo dessa maneira, né, já que eu não pude falar isso no pós-jogo da primeira partida, porque não teve, não vamos ficar dando chilique no primeiro jogo do ano, né, e agora no segundo jogo do ano também não. Tem questões pra gente pontuar, mas não precisa de chilique, né, pelo amor de Deus. Falando então de fato sobre o jogo e sobre as mudanças que de fato aconteceram no time do Palmeiras, tá? O Palmeiras entrou em campo com 2 zagueiros de origem, então você teve uma mudança na defesa. O Palmeiras passou a defender com linha de 4 e não com linha de 5, como foi e como é quando jogam Marcos Rocha e Mike juntos, né? Quando eles jogam juntos, geralmente o Marcos Rocha vira um terceiro zagueiro, o Mike vira lateral. Dessa vez o Marcos Rocha foi de fato um lateral direito. E o Palmeiras marcou num 4-4-2, certo? Com Luiz Guilherme e Bruno Rodrigues marcando pelos lados do campo. E por que eu estou falando isso? Porque quando o Abel troca 2 zagueiros para 3 zagueiros, geralmente essa é a maior mudança que você tem no time, a mudança na parte defensiva, na formação defensiva, porque ofensivamente falando, meus amigos, as ideias são as mesmas, a ocupação de espaços é a mesma, teoricamente, então você segue tendo a saída de 3, né, com 3 jogadores, você segue tendo a busca pela amplitude máxima do campo, ou seja, por ter 2 jogadores bem abertos colados nas linhas laterais, a ocupação de espaços geralmente se mantém, tendo 3 zagueiros ou não tendo 3 zagueiros. Então, é uma coisa que eu sempre falo aqui, e não é essa a grande mudança, não é tirar um zagueiro, colocar um zagueiro que vai mudar o time do Palmeiras da água pro vinho. Agora, falando sobre essa ocupação de espaços, eu acho que no comecinho, os problemas ofensivos do Palmeiras passaram um pouco por isso, principalmente na saída de bola. Eu senti essa ocupação de espaços um pouco confusa, porque muitas vezes você via o Gomes avançando, né? O Gomes, que era esse zagueiro central, ele avançava um pouco alguns passos para tentar atrair um marcador. Muitas vezes o Zé também se distanciava do Aníbal Moreno, muitas vezes eles faziam isso ao mesmo tempo para tentar gerar uma movimentação na defesa da Inter de Limeira, para tentar gerar espaço, mas eu achei isso pouco coordenado. Eu acho que essa ocupação ficou um pouco confusa nesse início de jogo, o que é normal, início de temporada e tudo mais. Depois o Palmeiras acerta um pouco melhor essa saída de 3, acerta um pouco melhor esse posicionamento e esse timing dessas movimentações, e o Palmeiras consegue sair um pouco melhor pro jogo e passando muito pelo Aníbal Moreno, e aqui eu já preciso comentar sobre ele, porque se essa ocupação de espaços está confusa, o Aníbal ele não vai receber nas melhores condições, mas quando a ocupação
tá um pouco mais organizado, quando esses movimentos estão um pouco mais coordenados e o Aníbal Moreno consegue receber em condições um pouco mais favoráveis, acho que ficou muito claro, deu pra ver que ele é um cara que faz o jogo andar. Dá ritmo pro jogo, dá dinâmica pro jogo. Achei muito interessante já ver ele no seu primeiro jogo como titular, né? Já demonstrou alguns bons valores ofensivamente falando. Gostei de ver, e principalmente quando o Zé Rafael está mais próximo dele, né? Eu já comentei isso em outros vídeos, eu não gosto tanto quando o Zé Rafael se distancia muito do camisa 5. Eu gosto quando, principalmente nessa saída de bola, ele tá mais próximo, porque ele gera mais dúvida no adversário, ele gera uma opção de passe a mais, né? Gera linha de passe a mais tanto pros zagueiros quanto pro Aníbal. Eu gosto muito disso. Claro que o Zé pisa na área muito bem, quando a bola chega pelo lado, enfim, chega mais à frente, ele pode pisar na área, mas principalmente nessa saída de bola, eu acho que essa proximidade dele com o Aníbal é muito benéfica pro Palmeiras. Eu espero que o Abel use mais isso em 2024 do que usou em 2022 também, quando era Danilo e Zé Rafael, e no ano passado. Enfim, eu acho que é um ponto importante, mas já deu pra ver que o Aníbal Moreno, ele é um cara que consegue ser esse 5 que dá dinamismo pra saída de bola, que faz o jogo andar, certo? O Palmeiras toma um gol no início, inclusive, com muitos detalhes e muitos erros, e eu não sei dizer até que ponto isso passa por ser início de temporada, né, por ser um momento que o Palmeiras tá num ritmo diferente, mas assim, é um gol que começa com o Flaco Lopes pressionando mal, depois tem Luiz Guilherme Veiga voltando pra marcar andando, trotando, nenhum dos dois dá um mínimo pique pra voltar, o Zé Rafael cobre mal o espaço no lance, o Luan dá a condição, enfim, foram muitos erros ali em sequência pra gerar o gol da Inter de Limeira. Felizmente depois o Palmeiras consegue o gol de pênalti do Veiga e a virada também num lance que surge no escanteio, inclusive 3 gols do Veiga já, hein? Em 2 jogos. Vocês vão piscar o olho e o Veiga já vai estar com uns 12 gols em 15 jogos, um negócio assim. Vocês vão ver. O Veiga quando a gente menos espera e quando a gente menos percebe, ele já tá com números absurdos na temporada. Só 2 jogos ele já marcou 3 gols. O bicho é brabo mesmo e começou muito bem em 2024, certo? Ofensivamente falando, como eu disse, na minha visão, um início um pouco mais desorganizado no Palmeiras, depois consegue se organizar, mas ainda muitos erros em tomada de decisão, né? O trio de ataque, eu falo trio de ataque porque quando a gente tem 3 atacantes no time, né, Luiz Guilherme, Bruno Rodrigues e Flaco Lopes, muita gente pensa, é um 4-3-3, né, e tudo mais. O Palmeiras não joga em 4-3-3, é uma formação que o Palmeiras usa. Então, o trio de ataque, ele é só entre aspas mesmo, porque não é de fato um trio de ataque, mas esses 3 jogadores pecaram muitas vezes em tomada de decisão. O Luiz Guilherme participou bastante, pegou bastante na bola, mas não tomou boas decisões. O Bruno Rodrigues já foi um cara que tomou algumas vezes boas decisões, mas pegou muito menos na bola, participou muito menos do jogo do que o Luiz Guilherme. O Flaco é um cara que jogou o jogo inteiro, né? Uma coisa interessante, fazia tempo que o Flaco não jogava o jogo inteiro e variou entre algumas decisões interessantes, alguns lances interessantes e outros lances que não foi tão bem, uma outra chance perdida ali, mas participou, né? Pelo menos isso. O Palmeiras ainda vai precisar evoluir essa questão de tomada de decisão, e isso tem a ver com ritmo de jogo, tem a ver com voltar esse entrosamento, né? Voltar esses mecanismos coletivos. Então, ofensivamente é um Palmeiras que ainda precisa trabalhar isso nesse início de temporada, e defensivamente é um Palmeiras que ainda cede espaços, né? O Aníbal também conseguiu bons desarmes, foi interessante ver o Aníbal duelando no meio campo, conseguindo recuperar algumas bolas, isso foi realmente legal de ver. Mas é um time que ainda tem certas falhas de cobertura em alguns momentos, né? E é um time que precisa da participação dos 11 jogadores no momento defensivo, né? Isso é uma coisa que é uma marca não só do Palmeiras do Abel, mas tem que ser uma marca de qualquer time em 2024. Se não os 11, pelo menos os 10 jogadores participando do momento defensivo do time. E foi uma coisa que a gente não viu contra a Inter de Limeira. Tiveram lances ali com que o Palmeiras ficou se defendendo com 6, 7 jogadores e muitos jogadores do Palmeiras participando pouco, né? Jogadores ali da frente participando um pouco do momento defensivo. Eu entendo que isso também tem a ver com o início de temporada, mas é uma coisa que o Palmeiras vai ter que trabalhar, vai ter que desenvolver também, e não pode acontecer na Supercopa, que já está batendo na porta esse tipo de vacilada. E outra coisa, né, fora as entregadas. Isso eu tô falando, né, de sistema defensivo no geral, não tô contabilizando aqui as entregadas que a gente viu primeiro contra o Novo Horizontino, né, no finalzinho do jogo, e que a gente viu mais uma vez agora contra a Inter de Limeira, de Gomes e o Everton, né. Eu não vou nem entrar no mérito de quem de quem é o erro e tudo mais. Eu acho que os dois têm uma parcela. O Everton tava vendo o lance de frente,
poderia ter conseguido uma solução melhor. Mas assim, o jogador da Inter só consegue roubar a bola do Gomes porque o domínio do Gomes é péssimo. O primeiro toque do Gomes é péssimo e é esse domínio péssimo do Gomes, essa decisão péssima do Gomes, que permite o jogador tomar a frente dele e sofrer o pênalti. Depois o Gomes faz o pênalti ainda, né? Então, enfim, show de horrores ali naquele lance, muito mal mesmo. E o Palmeiras acaba tomando o gol de empate. E aí parecia que caminharia para mais um empate, né, modorrento, frustrante, um jogo que a gente imaginaria que ia vencer, mas felizmente o jogo tomou outro rumo dessa vez e o Palmeiras se lançou à frente totalmente, né, a ponto do Abel tirar o Gomes para colocar o Estevão, né? Então, para você que não entendeu essa substituição, deixa eu te explicar o que o Abel tentou fazer ali, né? O Palmeiras estava jogando. Mais uma vez, lembrem-se, os princípios eles se mantêm. Então, o Palmeiras, antes daquela substituição, estava fazendo a saída de 3 com Marcos Rocha, Gomes e Luan, estava jogando com o Piquerez bem aberto pela esquerda e com o Caio Paulista bem aberto pela direita. Uma alteração que eu também não gostei muito que o Abel fez, colocando o Caio Paulista no lugar do Luiz Guilherme, mas mais uma vez, Paulistão é momento de testes, certo? E então quando o Abel tira o Gomes para colocar o Estevão, ele abre um risco enorme pro time, né? Toma um risco enorme ali dentro do jogo, mas ele mantém aquela saída de 3, só que ele passa a ter o Luan como zagueiro central, o Rocha pela direita e o Piquerez pela esquerda. Então, teoricamente, é uma saída de 3, mas com o Rocha e Piquerez se mandando muitas vezes ali pelo lado do campo. O Aníbal como único volante, o Caio Paulista passa a ser o jogador bem aberto pela esquerda, ele vem da direita para a esquerda, pro Estevão ser o jogador bem aberto pela direita, e aí você tem enfiado lá no meio, todos juntos, Flaco Lopes, John, Breno Lopes, Rony, enfim, todo mundo ali no meio por dentro. Funcionou? Não sei dizer se funcionou, mas o Palmeiras fez o gol, e é isso que importa. O Palmeiras fez o 3-2 com um gol do Rony, que é um gol importante também, né, pro Rony ganhar um pouco mais de moral, de confiança. O Rony que terminou muito mal a temporada de 2023 e tá aí, né, eu sei que muita gente não gosta do Rony, mas o Rony está aí no Palmeiras e é importante que a gente tenha o melhor de cada jogador, e se o Rony conseguir recuperar o melhor dele, pode ser uma opção interessante pro longo da temporada, porque realmente o Rony de 2023 não foi bem. De qualquer maneira, é um time que ainda tá se readaptando, retomando o ritmo de jogo, se reencontrando. Faz parte, rapaziada. Faz parte, é início de temporada. E tudo isso vai acabar envolvendo 3 pontos principais, né? Primeiro, a performance individual do jogador, né? Ele ganhar ritmo de jogo para recuperar a sua performance individual de topo, porque hoje é claro que individualmente os jogadores do Palmeiras estão abaixo, tem vários exemplos, né, que a gente pôde ver ao longo da partida. Adaptação dos reforços, que é muito importante, então Bruno Rodrigues sendo testado em funções diferentes, Caio Paulista sendo testado em funções diferentes, Aníbal começou o primeiro jogo como reserva, hoje já foi titular e tudo indica que será de fato o 5 titular, então é importante essa adaptação também. E os mecanismos coletivos, que precisam voltar a funcionar, que precisam ser um pouco mais podados e que precisam ser ampliados, né, pelo Abel Ferreira. É para isso que serve a pré-temporada, é para isso que serve as semanas de treinamento, é para isso que servem os testes, o laboratório do Abel aí no Campeonato Paulista também, certo, meus amigos? Então, no fim das contas, é um time que vai seguir sendo testado ainda tem dúvidas que a gente precisa responder. Por exemplo, quando o Endrick voltar, ele vai entrar no lugar do Flaco ou vai entrar no lugar do Bruno Rodrigues? O Mike, que não jogou porque por uma lesão ali pequena, prefiro ser poupado, ele vai entrar ali pela direita, ele vai entrar no lugar do Marcos Rocha ou vai entrar no lugar do Luiz Guilherme, né? Enfim, testes serão feitos, testes terão que ser feitos, não vamos dar chilique, por favor. Vamos observar os testes, é importante eles serem feitos pra gente ter as melhores respostas, primeiro pra Supercopa contra o São Paulo, pra gente mandar o melhor time a campo e pra sequência da temporada também. Certo, meus amigos? E aí, claro, sempre o que vocês quiserem que eu analise, é só vocês comentarem aqui, que eu sempre leio todos os comentários e tô sempre fazendo as sugestões que vocês mandam aqui de análise pro canal, certo, meus amigos? Algo me diz que vocês vão querer análise do Aníbal Moreno, mas enfim, comentem aí o que vocês quiserem, certo, meus amigos? Importante também, né, como eu disse, não teve análise pós-jogo na primeira partida, e pra quem não sabe, eu avisei isso na aba de comunidade aqui no canal, então se você não acompanha a aba de comunidade aqui, acompanhe, crie esse hábito, porque eu aviso bastante coisa por aqui, posto estatísticas e tudo mais, então acompanhe também a aba de comunidade do canal, e se preparem porque vem aí muito conteúdo bom também sobre a Supercopa, análises do São Paulo, enfim, o canal segue,
né, na toada máxima por aqui, como sempre foi, como foi ao longo do ano passado e como tem sido em janeiro e vai ser ao longo de 2024 também. Certo, meus amigos? No mais é isso, já falei muito, quero saber a opinião de vocês aqui embaixo e se você viu o vídeo até aqui, por favor não esqueça de deixar o seu like porque me ajuda bastante. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!